Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Meu querido, minha querida, eu quero agradecer a você por assistir meus vídeos, por se inscrever nesse canal e por deixar o like, por compartilhar, por comentar os vídeos. Deus abençoe você. Esse é um canal de relacionamento espiritual com Deus. É um canal dirigido ao Espírito Santo e dirigido pelo Espírito Santo. E queremos, esse ano, com a graça de Deus, ter mais comunhão com o Espírito Santo. Ter, de fato e de verdade, uma vida espiritual ativa, preenchida, recheada da bênção de Deus e da vida do Espírito Santo agindo em nós. Queremos, quem sabe, no final do ano, dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas o Espírito vive em mim. O Espírito Santo deve viver em nós. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17 em diante, que aquele que anda no Espírito deve viver no Espírito Santo. O que é viver no Espírito Santo, meu querido? É refletir o caráter de Deus, é simplesmente ser um cheiro suave de vida para a vida. É ser o bom perfume de Jesus Cristo. É ser a carta de Deus a este mundo, lida e compreendida por todos os homens. É um desafio tremendo porque a gente não conhece o Espírito Santo. A gente começou essa série mostrando justamente que existe na Igreja de Deus, entre os filhos de Deus, aqueles que ainda não sabem nada ou pouco sabem a respeito do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. E lembrando que eu sempre digo que o Espírito Santo é o agente de Deus, escolhido pelo próprio Deus, para modificar a gente, para transformar a gente, para preparar a gente para viver na presença de Deus para sempre. Se você duvida disso, abra a sua palavra, abra a sua Bíblia e debruce sobre o assunto. Gaste tempo, o tempo que for preciso, para você compreender, porque essa é a verdade mais crucial e essencial para os nossos dias. Está escrito num dos livros de Ellen White que a maior necessidade da Igreja de Deus, a maior necessidade do povo de Deus é saber quem é o Espírito Santo, é buscar o Espírito Santo, é viver no Espírito Santo. Hoje se fala muito em buscar as bênçãos de Deus e ela chega a dizer que a maior bênção que a gente deve buscar é o Espírito Santo, porque junto com essa bênção virão todas as outras bênçãos. Portanto, meu querido, minha querida, você e eu precisamos diariamente receber o Espírito Santo. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, e precisamos de Ti. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, e queremos nesse momento abrir o nosso coração, ou melhor, rasgar o nosso coração diante do Senhor. O Senhor chega a pedir em Joel capítulo 2, versículo 12, que a gente deveria rasgar o coração e não as vestes. Porque o povo, quando tinha algum problema, quando tinha alguma dificuldade,
algumas perdas, eles rasgavam as roupas em sinal de tristeza, em sinal de luto, em sinal de arrependimento. E o Senhor percebeu que isso era uma pura formalidade. Oh, meu Deus, quanta religião de formalidade nós temos hoje em nossa vida, em nossa própria vida, porque simplesmente nos tornamos frequentadores de igrejas e não nos tornamos discípulos de Jesus Cristo. Nos tornamos membros de igreja, temos prazer em dizer que frequentamos igreja A e igreja B, mas poucos temos coragem de dizer para o mundo que somos discípulos de Jesus Cristo. Afinal, Jesus Cristo disse que para ser discípulo dele a gente precisava fazer pelo menos 3 coisas: negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo até o Calvário. Ah, meu Deus, como nós temos dificuldade de renunciar a este mundo, renunciar às coisas deste mundo, renunciar a esse próprio eu. Ah, Senhor, converte a gente, modifica o caráter da gente, meu Deus. E eu sei que o Senhor tem um agente especial, escolhido pelo próprio Deus para modificar a gente, para salvar a gente desse egoísmo, desse eu terrível que é capaz de riscar 2 letras da palavra Deus e simplesmente colocar-se no pedestal, no altar da própria adoração. Hoje nós temos o culto ao próprio corpo, culto às ideologias, às filosofias. Ah, meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque nós somos idólatras. Oh, meu Deus, ajude-nos a quebrar esses altares, para que verdadeiramente convertidos pelo Espírito Santo, sejamos uma bênção em tuas mãos. Fala conosco nesse momento, meu Deus, e ajude-nos a ouvir a tua voz. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, deixei uma tarefinha para a gente ontem, não é? A tarefinha foi ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Você viu que eu não expliquei o texto, porque lá fala sobre receber poder. E quando a gente fala de receber poder, meu querido, o assunto é sério. Porque os discípulos de Jesus Cristo... Vamos ler o texto. Jesus Cristo está orientando os discípulos, é o 40º dia de reuniões. Jesus Cristo fez uma jornada de 40 dias com seus discípulos. E nessa jornada de 40 dias foi assim um momento de os discípulos tirar suas dúvidas, compreender a missão, compreender seu chamado de discípulo. E nesse momento aí são 500 pessoas que estão reunidas a Jesus Cristo. Nós encontramos 500 na ascensão de Jesus Cristo, versículo 8 e 9, e Coríntios capítulo 15, onde Paulo vai dizer que eram 500 pessoas que estavam presentes quando ele subiu para o céu. E o que acontece é que depois o número vai se reduzir a 120, versículos 12 a 14 e versículo 15, né? Eram 120 pessoas que estavam reunidas quando eles receberam o poder do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Veja, nós temos uma multidão que aceita Jesus Cristo, nós temos 500 pessoas que buscam a consagração e buscam a compreensão verdadeira da palavra, e nós temos 120 que recebem a chuva temporã, ou seja, o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Já disse a você, e acho que você já entendeu, e se não entendeu ainda, deveria pegar sua Bíblia e procurar entender que existem 2 momentos de receber o Espírito Santo. Eu preciso receber o Espírito Santo na minha individualidade, porque eu preciso ser um cristão de verdade.
Eu preciso ser salvo em Cristo, eu preciso viver como salvo, eu preciso vencer o pecado, eu preciso vencer a tentação, eu preciso vencer este mundo, eu preciso vencer defeitos de caráter, digamos assim, alguma coisa que eu herdei dos meus pais, né? Essa hereditariedade de alguns vícios, de alguns hábitos herdados, eu preciso vencer, eu preciso ser um cristão poderoso na palavra, nos relacionamentos. Eu preciso ser uma influência para o bem, não uma influência para o mal. Lembrando que nós exercemos dois tipos de influência, a influência negativa e a influência positiva. E nós também somos influenciados negativamente e somos influenciados positivamente. Então eu preciso do Espírito Santo para esse caminhar com Deus. Se eu não tiver o Espírito Santo nesse caminhar com Deus, pode ter certeza que eu nem aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Então, Atos dos Apóstolos, os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo de modo individual. Leia comigo aí. Leia comigo João, capítulo 20, versículo 22. Está escrito assim: havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Renivaldo, então os discípulos passaram 3 anos e meio sem o Espírito Santo? Bom, é o que está escrito em João, capítulo 20, verso 22. Está escrito em João, capítulo 7, versículo 38 e 39. Leia comigo João 7, verso 38 e 39. Ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado. Então observe que os discípulos, e de fato a gente observa que na cruz todos os discípulos abandonam a Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, meu querido, não existe vida espiritual. Todos os discípulos abandonaram a Jesus Cristo. Lógico que o Espírito Santo teve o trabalho de recolher, de buscar, de resgatar essas pessoas. E aí Jesus Cristo arrebanha um grupo de 500 pessoas, onde ele dá as orientações necessárias para a fundação, para o crescimento e para a continuação da sua igreja nessa terra. Foi durante 40 dias. E aí no versículo 8 de Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus Cristo então deu uma comissão aqui. Vamos colocar como uma comissão. A comissão era: vocês precisam de poder. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18 está escrito: aproximando-se dos discípulos, né, que mais tarde vão ser chamados de apóstolos, né, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E agora ele diz para os discípulos: vocês receberão poder. Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 10, verso 38. Ele era cheio do Espírito Santo e agora ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo na sua modalidade individual para convertê-los, purificá-los e santificá-los. E aí durante 40 dias, numa jornada de 40 dias, Jesus Cristo faz com eles um momento de intimidade, de ensino e aprendizado, para que eles agora, empoderados do Espírito Santo, removessem de si as diferenças, as descrenças,
os pecados acariciados, a arrogância, a prepotência, a desunião. Jesus Cristo vai fazer uma purificação da igreja, e é o Espírito Santo que faz essa purificação da igreja e prepara agora a igreja para levar o evangelho ao mundo todo. Meu querido, existe diferença entre a igreja do primeiro século e a nossa igreja? O cristianismo moderno? Eu não tenho dúvida que existe. Eu falei na mensagem de ontem que nós temos 3 problemas na igreja atual. Materialismo, nós temos o relativismo e nós temos, infelizmente, né, o conformismo. Muita gente usa uma palavra um pouco diferente. Eu não quero usar essa palavra, é o tal do mundanismo. Eu não quero usar a palavra mundanismo, que é o cristão que, infelizmente, ele mais parece com o mundo do que com o céu. A verdade é que o céu precisa ser desenvolvido em nosso caráter, em nossa vida, a fim de que o céu seja uma realidade para a gente na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas coisas existiram no primeiro século, lógico que existiram no primeiro século. Jesus Cristo, por exemplo, gastou muito tempo falando sobre essa questão da riqueza ou do materialismo. A gente tem que ter cuidado porque a religião materialista é aquela religião em que as pessoas hoje elas querem ser ricas por ter aceitado a Jesus Cristo. E aqui, quando Jesus Cristo diz que você precisa de poder, meu querido, não é poder para você conquistar o mundo, levar as pessoas a dizer sim para você, levar as pessoas a ver você de modo superior, diferente, nada disso. O poder aqui é simplesmente a ação do Espírito Santo na sua vida. E aí eu costumo dizer que o Espírito Santo ele age de dentro para fora, não é? Porque individualmente eu tenho que receber o Espírito Santo para ele fazer o que precisa ser feito no Renivaldo. Eu preciso ser convertido, eu preciso ser purificado, eu preciso ser santificado. Eu preciso ser convertido, eu preciso ser purificado, eu preciso ser santificado. Então ele age dentro de mim, ele modifica a mim. E agora, quando ele consegue fazer essa obra dentro de mim, meu querido, o lado de fora fica fácil para ele. Ele consegue fazer muitas outras coisas do lado de fora. Jesus Cristo teve um encontro especial com um jovem. Eu convido você a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 10. Jesus Cristo teve um encontro especial com um jovem. E esse jovem, ele queria a vida eterna. Ele viu felicidade em Jesus Cristo, ele viu alegria em Jesus Cristo. E ele se apaixonou pela ideia ou pelas ideias que Jesus Cristo apresentou. Mas ele queria comprar a sua salvação. Ele queria comprar o reino de Deus. E aí, no capítulo 10, ele vai procurar Jesus Cristo. Veja a partir do verso 17. Pondo-se Jesus Cristo a caminho, correu a ele um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna, para herdar a vida eterna?
O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus Cristo, diz o texto, ó, Jesus Cristo o amou. Por que você me chama bom? Por que você diz que eu sou bom? Bom é Deus, diz o versículo 18, né? Você sabe os mandamentos. Jesus Cristo não perguntou, Jesus Cristo afirmou, você sabe os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém e honra teu pai e tua mãe. Jesus Cristo não citou a primeira tábua dos 10 mandamentos, citou apenas a segunda tábua. A primeira tábua diz respeito ao relacionamento com Deus. A segunda tábua diz o respeito ao relacionamento horizontal, humano com humano. E aquele jovem disse para Jesus Cristo, mestre, eu faço isso a vida toda. Desde a minha meninice eu observo a lei. Cuidado com a religião materialista, meu bem. Meu querido, minha querida, não existe coisa pior para o cristianismo moderno do que a religião do materialismo. Porque é a religião que você trabalha para fazer coisas para Deus. Você vive a vida inteira tentando comprar a Deus e comprar os favores de Deus. Aquele jovem viveu uma religião materialista de carteirinha. Senhor, tudo isto eu tenho observado desde a minha meninice. Alguma versão vai dizer juventude. Eu faço isso desde que eu era jovem, desde que eu era menino. Diz o texto, Jesus Cristo olhando para ele, o amou. E essa expressão aqui, Jesus Cristo olhando para ele, é uma expressão carinhosa, é uma expressão, digamos assim, compassiva. Jesus Cristo se compadeceu daquele rapaz. Jesus Cristo foi misericordioso com aquele rapaz. E isso fez com que Jesus Cristo desenvolvesse um sentimento de amor profundo, incondicional por aquele jovem. E aquele jovem percebeu no olhar de Jesus Cristo amor, compaixão e misericórdia. E Jesus Cristo, amando aquele jovem, disse, falta uma coisa a você. Falta você abandonar esse materialismo. Falta você abandonar suas riquezas. Falta você tirar o coração das suas riquezas e colocar o seu coração no céu. Porque aí você vai ser feliz aqui e vai ter um tesouro lá. Meu querido, diz o texto aí, vá, se desfaça de tudo que você tem. Se desprenda de tudo que você tem. Se desapegue de tudo que você tem. Distribua os seus bens aos pobres, e eu te darei um tesouro no céu. Agora venha e siga-me. Jesus Cristo deu aqui a esse jovem uma missão com 3 coisas. Primeiro, se desfazer de tudo. A verdadeira religião de Jesus Cristo mesmo determinou, Mateus capítulo 10, tem que deixar tudo, tem que renunciar a tudo por Ele e para Ele. Aquele que não deixa pai, mãe, irmão, mulher, marido, filhos, propriedades, aquele que não deixa tudo por mim, não é digno de mim. Os discípulos perguntaram a Jesus Cristo, Mateus capítulo 19, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos.
E Jesus Cristo disse, aquele que deixar tudo por mim vai ser feliz aqui e vai ter um tesouro no céu. Jesus Cristo, e observa uma coisa aqui, que talvez o seu líder religioso nunca disse para você. Jesus Cristo não pediu para esse jovem deixar de ser rico. Não. O que Jesus Cristo está dizendo aqui é que ele precisava tirar o coração das coisas daqui. Ele precisava agora direcionar o seu amor, direcionar o seu coração para a verdadeira felicidade, que é o reino do céu. A felicidade do ser humano não é ganhar dinheiro, não é ter riqueza, é ser feliz. E ser feliz é ter a esperança da vida eterna, é ter certeza da sua salvação em Jesus Cristo. Se você ler o Salmo 37, Davi fala que ele podia ter perdas, fome, perseguição, desilusão neste mundo. E ele diz que o Salmo 37 é aquele salmo em que você tem que viver diferente dos outros. Ele diz, não tem inveja daqueles que prosperam, daqueles que têm tudo, que parecem ser felizes aqui, que desfrutam de uma vida folgada e sem problemas aqui. Não tem inveja deles. Mesmo que você passe por dor, lágrimas e sofrimento, você é feliz porque você tem o céu. E diz o Salmo 37, verso 29, os justos, que podem passar por problemas, sofrimento e perseguição, eles têm uma herança. A herança é o reino dos céus. Eles herdarão a terra e eles viverão com Deus para sempre. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4 diz que Deus mesmo preparou uma cidade e essa cidade vai descer do céu e você vai morar com Deus, na presença de Deus para sempre. Isso é verdadeira felicidade. E Jesus Cristo está pedindo para esse jovem tirar o coração das suas riquezas. Lógico que para isso, para demonstração de que seu coração estava se desapegando das coisas daqui, do materialismo, ele deveria compartilhar o que ele tinha. É muito fácil dizer, é muito fácil não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, mas é muito fácil dizer que honra pai e mãe, mas é muito difícil dizer, meu querido, eu amo você. Porque o amor é aquele que vai à luta e vê a pessoa passando necessidade e é capaz de rasgar o coração e se desprender para trabalhar pela felicidade do outro. Esse jovem tinha muita coisa, mas ele não compartilhava nada. E como é que o Espírito Santo hoje pode agir no mundo onde a religião está presa a um materialismo exagerado, onde a gente só quer para a gente, onde a gente não divide nada com o outro? A gente é capaz de encher um armário de comida, fazer uma compra grande no supermercado e ver comida estragada. E a gente vê, eu vejo hoje muita gente jogando comida fora, comida que estragou. Estragou por quê? Porque eu comprei, porque eu no meu passado eu passei necessidade, agora eu quero ver ali meu armário cheio. E aí chega no final do mês, você vai lá e olha tudo com prazo de validade vencido. E sabe o que você faz? Sabe o que nós fazemos? Nós colocamos numa cesta e damos para as pessoas comerem aquilo que está estragado. Não temos coragem de comprar dois, um para o meu próximo e um para mim. Estou falando de uma religião prática, meu querido, porque o Espírito Santo diz, e receberão poder, e vocês serão minhas testemunhas. Sabe por que que o cristianismo moderno não é a maioria? Sabe por que as religiões místicas,
hoje elas têm mais sucesso do que a religião cristã? Justamente porque, se você observar as religiões místicas, as pessoas são capazes de atravessar o mundo todo para fazer campanhas de doação de roupa, de alimento para as pessoas. As pessoas são capazes de comprar 2 para dar um para alguém. Mas a religião cristã está longe disso. Aliás, foi dito por uma pessoa que não queria ser cristã, ele diz assim: o cristianismo é o único exército que não volta para curar seus feridos. O cristianismo é o único exército que não volta para curar seus feridos. Jesus Cristo disse para o jovem rico: venda tudo que você tem, divida com os pobres, e você terá um tesouro no céu. Meu querido, a religião moderna precisa ser de uma transformação, precisa de um corte radical. E esse corte radical chama-se conversão verdadeira. Precisamos arrancar o materialismo das nossas crenças, porque o reino de Deus tem pressa. E se somos chamados a ter poder para testemunhar, é testemunhar que o reino dos céus é uma realidade na minha vida, é uma realidade na tua vida, é uma realidade na nossa vida. Estamos dispostos a vencer o materialismo? O jovem rico deu a resposta a Jesus Cristo. Ele diz, o versículo diz que Jesus Cristo amou, o versículo 21, não é? E o versículo 22, ele, contrariado com as palavras de Jesus Cristo, virou as costas para ele, retirou-se, triste, com raiva, diz uma versão, ele retirou-se com raiva de Jesus Cristo, porque era muito rico, ele era dono de muitas propriedades. Eu quero o céu, mas eu quero o céu para mim. Eu não quero o céu para o meu próximo. Eu quero esse carro para mim. Eu quero essa casa para mim. E Isaías chega a condenar o povo da geração dele, onde ele diz que muitos levantam de madrugada, trabalham o dia inteiro e juntam casas, propriedades, e eles simplesmente se reúnem para gabar-se da sua prosperidade, da sua luxúria. Diz o texto de Ezequiel que o pecado dos filhos de Israel foi exatamente isso: prosperidade e festas. Mas o povo estava passando fome, o pobre estava passando fome, o pobre estava nu, o pobre estava passando frio, e eles não assistiram o pobre em suas necessidades. Por isso, no livro de Isaías, diz que a verdadeira religião é você assistir o pobre em suas necessidades. E Deus chegou a condenar a religião dos filhos de Deus, que jejuavam, que faziam festas e faziam tantas coisas maravilhosas na lua nova, nos sábados. Isaías capítulo 1, Deus chega a condenar essas festas, essas coisas, porque o pobre estava sendo abandonado. A religião do materialismo é a religião egoísta, que não olha para o próximo. Como é que o Espírito Santo pode agir em mim se eu não tenho amor ao outro, se eu não desejo a salvação do outro, se eu não quero ser uma luz para o outro? Meu querido, Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você. Pense nisso e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Precisamos vencer o materialismo. Por isso precisamos hoje pedir a Deus para receber o Espírito Santo, para que Ele toque na gente
e Ele nos converta desse materialismo exagerado que tem destruído a nossa fé e tem nos tirado do céu. Muita gente hoje não tem mais esperança da salvação, justamente por causa do materialismo. Hoje, muitas igrejas são vistas como clubes sociais de luxo, onde os filhos são protegidos da avalanche da das drogas e de um mundo corrompido pela maldade. Então, a igreja é um cercadinho, um clube que realmente vale a pena frequentar. Mas eu não estou convidando você a frequentar um cercadinho, um clube social. Eu estou convidando você a ser discípulo de Jesus Cristo. E o discípulo de Jesus Cristo precisa de poder. Poder para vencer esse materialismo. E eu quero vencer isso, meu querido. Eu quero que Jesus Cristo seja o centro da minha vida. Eu quero que o Espírito Santo seja o centro da minha vida. E eu quero viver por Ele. Por Ele eu posso vencer esse materialismo. Por Ele eu posso ser a diferença onde eu estiver e aonde eu for. É isso que você quer também? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor. E se temos um problema hoje, Senhor, esse problema chama-se materialismo religioso. E o nosso coração precisa ser transformado disso, Senhor, porque existem muitas pessoas sofrendo. O mundo é muito desigual. Uns têm demais, outros não têm nada. E esse materialismo tem destruído a tua igreja, Senhor, porque nós temos trabalhado muito para dentro, para nós mesmos, quando o mundo perece pela falta do conhecimento do Senhor. Precisamos ser a luz do mundo, meu Deus. Precisamos ser o sal da terra. Portanto, meu Deus, cura esse coração egoísta. Cura o nosso coração egoísta e dá-nos um coração de carne, capaz de amar e obedecer a tua palavra. Capaz de dividir com o próximo aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Pedro chegou para um jovem e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu ofereço a você. Em nome de Jesus Cristo, levante-se. Oh, meu Deus, nós queremos esse poder. Nós queremos, ó Deus, testemunhar de que Jesus Cristo veio e que Ele morreu e que Ele ressuscitou e vai voltar. Mas como teremos esse poder, Senhor, quando nossa religião se limita a buscar prosperidade e facilidade neste mundo? Tenha misericórdia de nós, porque temos acumulado tesouros que não é o tesouro nos céus. Jesus Cristo disse: ajuntem tesouros no céu. Oh, meu Deus, ajude-nos a acumular tesouros no céu, que são pessoas salvas no teu reino. Nós oramos, nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.